Nós só estamos de passagem. E Cristo, Ele não foi bem hospitalizado em meio a esta terra. Cristo, Ele não foi bem recebido aqui nesta terra. Então, para que nós venhamos sim, verdadeiramente, está abrindo a boca e dizendo: eu estou, louvado seja o nome do Senhor, com a certeza que eu me coloco, aleluia, de pé, para assim estar sofrendo as aflições de Cristo, louvado seja Deus. Glória a Deus. E verdadeiramente Ele que nos dá o escape e o livramento diante o cumprimento do meu e do teu ministério. Amém? Amém. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo, louvado seja Deus, de número 7. Perdão, a partir do 6. Porque se quiser me gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém, cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Até aqui poder assentar, glorificando a Deus. Amados irmãos, eu confesso que eu vou ser bem breve, porque eu creio que não é no muito falar, mas sim que Deus, Ele tem uma palavra direcionada para nós esta noite. Amém? Amados, quando falamos acerca de Paulo, nós podemos ver que foi um homem ao qual era instruído por Gamaliel, um doutor da lei venerado, onde este Paulo, ele vivia diante o segmento do homem. Este mesmo Paulo vivia diante da sabedoria terrena. E vemos que Paulo, primeiramente, a Bíblia aponta o início da história deste homem em meio ao primeiro martírio, cujo nome chamado, louvado seja o nome do Senhor, Estevão. Nós podemos observar que Paulo, ele aparece no final, cujo nome era Saulo, porque Deus ainda não tinha um encontro, louvado seja Deus, com aquele homem, porque ele vivia acerca do segmento da sabedoria humana, sendo que Deus dos altos céus, ele vê, louvado seja o nome do Senhor, como o homem não vê. Talvez a sua história aqui na terra, o homem, ele está vendo de uma forma, mas Deus dos altos céus, Ele tem uma novidade para a tua vida, ao qual vai haver surpresa, louvado seja Deus. Alguém vai se surpreender com o que Deus ele vai fazer na tua vida. Eu já libero uma palavra, louvado seja o nome do Senhor. Este mesmo Paulo, agora ele está com cartas para quê? Para assim estar perseguindo o povo de Deus, para assim estar açoitando o povo de Deus, para
assim está diante de todos os caminhos, ao qual os servos de Deus se encontravam diante das suas empreitadas, para assim estar parando, neutralizando, prendendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vai haver um certo momento, este mesmo Saulo agora ele está indo para o caminho de Damasco, porque a igreja está reunida em Damasco. Louvado seja o nome do Senhor. E ali estava crescendo, louvado seja Deus, porque quanto mais o povo perseguia, a igreja ela crescia. Quanto mais o povo tentava parar, neutralizar, o projeto de Deus era concretizado. Você sabe por que diante, louvado seja Deus, as perseguições, a adversidade da tua vida, louvado seja o nome do Senhor, tem crescimento espiritual? É porque Deus ele já decretou um projeto de novidade para a tua vida, e operando ele nada nem ninguém a impedir o projeto dele. Ou seja, este mesmo Paulo está diante da estrada de Damasco, e agora Jesus vai se apresentar para ele, porque ele estava diante de algo que ele não podia sustentar. Ele estava fazendo empreitada, louvado seja o nome do Senhor, que ali não tinha homem que impedisse a ele. Porque ele estava debaixo de uma ordem terrena, porque ele estava debaixo de alguém que podia dizer vai, e ele vai. Ele estava debaixo de uma ordem de homens da terra que dizia pode ir, porque o caminho se encontra aberto para você chegar no objetivo que teu coração determina. Ou seja, o coração do homem ele pode até, louvado seja o nome do Senhor, assim está armando algo para se dizer eu quero aquilo, eu vou fazer e vai acontecer. Mas não sabe ele que aquele que tem o controle de tudo e de todas as coisas já sabe o dia do nascimento dele, já sabe qual é o fim dele, já sabe qual é o meio da história dele, e sabe o que fazer em meio ao trajeto ao qual ele diz que vai ser concretizado. Ora vemos que Paulo agora ele se encontra, louvado seja o nome do Senhor, em cima de um cavalo, e a palavra de Deus vai dizer que um clarão do céu, louvado seja o nome do Senhor, segundo a voz vai dizer Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E Paulo ele cai do cavalo. Quando Paulo ele cai do cavalo, louvado seja o nome do Senhor, Jesus mais uma vez libera uma palavra dizendo louvado seja Deus, você não está vendo que não é necessário e você não vai poder recalcitrar contra os agrilhões? E é Jesus dizendo o que eu determinei para você não foi isso, Paulo. O que eu determinei para a tua vida é você estar dando crescimento ao projeto que eu já tenho projetado. Ora, viva. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Irmãos, você já observou que quanto mais nós queremos extraviar o caminho, Cristo está dizendo não vai extraviar, porque o projeto não é você ir para a esquerda, o projeto é você estar na direita, porque adiante eu vou fazer algo novo na tua vida. Muitas das vezes as coisas dão errado, sabe por quê? Porque o propósito do coração está te inclinando e te levando para um pecado tão grande que se Jesus ele não tiver misericórdia, a morte espiritual e a morte física ela é certa. Verdade, Deus. Aleluia. Mas notamos que o propósito de Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Verdade, Deus. Mas tem uma coisa: a ignorância é como a gente não ter um verdadeiro encontro com Deus, com Jesus. Eita, meu Deus. Aleluia. Aí podemos observar que tem duas classes. Tem a classe que vive acerca do que o homem ele diz, ele projeta, e tem a segunda parte, ao qual é a parte não terrena, é a parte dos céus. Porque a terra determina algo a teu respeito, mas Deus dos altos céus ele determina de outra forma. A terra ela é confundida, sabe por quê? Paulo agora ele se encontra cego, a escama vai ter que cair mais de uma forma. Por quê? Porque o que Deus ele preparou aqui na terra é ligado no céu, e lá de Damasco
Damasco já tem um profeta aguardando Paulo. Sabe por quê? Porque o que Deus preparou para a tua vida vai ter que ter alguém aqui na terra para tocar em você. E o Espírito de Deus, louvado seja Deus, dos nossos céus impondo a mão. Eu creio sim na conversão. Glória a Deus. Eu creio, Pai, naquela conversão. Aleluia. Conversão, irmão. Paulo agora vai ser outro homem. Muitos não vão acreditar, Eu creio, Deus. mas o propósito de Deus vai se concretizar. Mas expliquei, meu filho. Vai lá, Ananias vai o que? Duvidar. Ananias vai querer trazer algo do passado, pastor, para condenar o projeto de Deus na vida deste homem. Oh, Espírito Santo. Você já notou que tem um velho ditado mundano que diz que seu passado te condena? É. Mas quando eu vou para as escrituras sagradas, eu vejo Paulo dizendo diante a carta aos Romanos, ele diz que a fé, ela não pode lhe justificar mais. A lei não te justifica, porque agora você vive pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a lei ela não pode te condenar, sabe por quê? Porque você não anda fazendo aquilo ao qual a lei ela vem a lhe julgar, mas você anda pela fé. E quem anda pela fé, louvado seja o nome do Senhor, tem escape, tem livramento. A porta é aberta onde tem parede. Louvado seja Deus, porque o projeto de Deus não é matar, o projeto de Deus é na vida, o projeto de Deus não é julgar, o projeto de Deus é ser justificado pelo advogado dos advogados, pelo juiz dos juízes, pelo médico dos médicos. É saber que Cristo, ele tem uma novidade para a minha e para a tua vida. Glória a Deus. Paulo agora chega a Jerusalém. Barnabé leva até os discípulos. Louvado seja Deus. Meu Deus. Muitos não creem, não acreditam. É. Ainda que conte o testemunho como foi que aconteceu a convenção, É. alguém vai duvidar. É assim mesmo, Jesus. Agora é roxo. Mas o crescimento espiritual não vem do homem na terra, meu pastor. O crescimento espiritual não vem de eu abrir minha boca e contar acerca da novidade que Deus fez. Por quê? Porque ainda que eu conte, vai ter pessoas que duvidem, mas se eu manter a prudência diante do caminho do Senhor, alguém vai observar e vai dizer: verdadeiramente Deus é na vida dele, verdadeiramente Deus é na vida dela. Sabe por quê? Ele está sendo instrumento de Deus aqui na terra para crescimento do Evangelho. Louvado seja Deus. Este mesmo Paulo é um homem que agora vai sofrer as aflições de Cristo, porque este mesmo é apedrejado, este mesmo é açoitado, este mesmo é jogado no cárcere por 4 vezes. Primeira prisão de Paulo diante de Filipos. Quem não se lembra que quando Paulo ele sentava com desejo no teu coração, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, em querer sim está levando o Evangelho para a Ásia, mas impedido pelo Espírito Santo. Deus ele dá uma visão a Paulo. Paulo agora desce até Troas, e de Troas Paulo adentra a Macedônia, e diante da Macedônia Paulo agora vai assim estar libertando uma jovem que estava com o espírito de adivinhação. Ou seja, o que você faz com os céus, a terra ela é abalada. O que você faz com os céus, a terra vai querer lhe condenar. Mas se Deus ele determinou que a terra obedeça aquele que está nos altos céus, é porque ele garante a empreitada missionária na tua vida. E vemos que Paulo ele não retrocede. Agora Paulo vai ser preso porque ele libertou alguém que se encontrava preso espiritualmente. Glória a Deus. Meu Deus. Observe que quando uma palavra ela é pregada a alguém que estava precisando mais de mim, de ti, porque nós somos instrumentos de Deus na terra. Você já observou que a luta ela se agrava?
Você já observou, louvado seja o nome do Senhor, que vai haver retaliação do inferno contra a vida de alguém que se encontra posição, diante da posição que Deus ele permitiu. Mas observe que toda dificuldade, Já vou, pastor. toda adversidade, Ah, tá demais não culto. todo levante aqui na terra para querer neutralizar a igreja de Cristo, nenhuma teve êxito, nenhuma, louvado seja o nome do Senhor. Deus, pela misericórdia ao qual Ele tem nos amado, nos ama até os dias de hoje, Ele vinha e manifestava nos céus, ou seja, que não se lembra dos discípulos na sua primeira prisão, porque ter pregado o Evangelho, por ter, louvado seja Deus, levado as boas novas. Alguém agora vai se levantar do poder religioso e vai sim armar cilada e vai dizer: vamos pôr no cárcere e vai calar, vamos pôr dentro do cárcere e vai neutralizar, vamos pôr dentro do cárcere e vamos deixar lá na mão das autoridades, porque a tempo vai dar sentença de cada um deles. Mas a Bíblia vai dizer que ainda guardado por milhares de homens, a Bíblia vai relatar que o anjo do Senhor visita e a cadeia ela é aberta e ninguém vê, ninguém percebe, a terra é confundida, as boas novas estão sendo pregadas no dia seguinte, a obra não para e a terra ela fica turbada. Escape de Deus. É assim mesmo, Jesus. Podemos observar mais uma vez Deus trabalhando, louvado seja Deus. Pedro e João agora, Atos capítulo de número 3, está indo a hora nona, 3 horas da tarde, para o templo diante, como era escrito, como está escrito, Porta Formosa, ou seja, o templo que foi construído nos dias de Salomão. Ora, vemos que aquele coxo estava na porta do templo, e a Bíblia vai dizer que Pedro, ele diz, levantando as mãos: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ou seja, aquele coxo já havia muitos anos, diante daquela situação, o poder religioso não podia fazer nada, a não ser dizer, talvez conjecturando eu, que dia vai morrer para sair da porta do templo, que dia vai acontecer algo pior, para que não venha ninguém a conduzir este homem até a porta do templo. Ou seja, alguém olhava e dizia: a porta do templo não está sendo favorável, porque tem alguém, louvado seja Deus, que muitas das vezes alguém está olhando, está observando e está dizendo: naquele templo eu não vou, porque tem alguém que está na porta dele pedindo esmola, ou seja, está me importunando, eu não estou gostando, louvado seja Deus, mas nós não podemos fazer nada, mas nós só cabe esperar o dia ao qual ele vai morrer, louvado seja Deus. Mas Deus, como adentra no recinto, como Deus envia alguém diante daquele lugar, Deus agora vai mudar a história daquele homem que não era para adentrar, vai ter que adentrar, que não era para se ajuntar, vai ter que ajuntar. Sabe por quê? O homem vai querer espalhar, mas Deus está dizendo: vai ser necessário trazer para dentro do templo, para que eu possa ajuntar e ser manifestado a minha glória. Sabe por quê? O que Deus faz, irmão, não é algo que deixa oculto, não. O que Deus faz é manifestação do reino dos céus. E aquele homem adentra o templo pulando, glorificando a Deus com alegria, e aqueles não entendem e diz: louvado seja Deus. Esse é o coxo sim. Sabe por quê? Deus enviou alguém que pôs a mão nele e ele se levantou e adentrou. Talvez aquele coxo, irmão, ele tinha no coração: louvado seja Deus, que dia eu vou poder entrar e adorar em espírito e verdade, que dia eu vou poder adentrar, louvado seja Deus, e fazer a diferença. Talvez ele tinha visto que o templo estava corrompido,
ouvido, talvez eles tenham visto que o templo estava, louvado seja Deus, diante de seus próprios interesses. Talvez a alma estava tão angustiada que Deus dos altos céus estava observando o projeto, a vida daquele homem, e estava dizendo: a tua hora vai chegar, a tua hora vai chegar. E num belo dia chega, e este homem ele se levanta com alegria e dá glória a Deus. Mas por causa disso, mais uma vez, vai haver prisão. Por causa disso, mais uma vez, os pés vão ser amarrados, as mãos vão ser amarradas. Louvado seja Deus. Mas quando eu observo para as escrituras sagradas, o corpo pode estar preso. Louvado seja o nome do Senhor. A matéria pode estar presa, mas a mente e a boca não está fechada. Louvado seja Deus. Porque aonde estiver, louvado seja o nome do Senhor, adorador Deus dos altos céus, ele responde. Ainda que a mente, louvado seja o nome do Senhor, esteja perturbada, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Davi, no Salmo de número 42, ele diz: porque te abates, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Aleluia, meu Deus. Glória a Jesus. É tão bom louvar a Deus diante da manifestação dele. Mas quando olhamos para o século 21, é poucos que está, louvado seja o nome do Senhor, disposto a esperar em Deus. Aleluia, Jesus. É poucos que estão dispostos, louvado seja Deus, a sofrer as aflições de Cristo. Mas essa igreja, a essência de Deus, eu creio que tem verdadeiros adoradores que adoram em espírito de verdade. Eu creio que tem verdadeiros adoradores e tem verdadeiros seguidores de Cristo que está disposto a sofrer as aflições até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. E notamos que Paulo, dentre as suas prisões, Paulo, ele não vai, louvado seja Deus, parar o projeto, porque Paulo agora ele não pode estar se locomovendo por aldeias, por países, cidades, inclusive com vizinhas. Mas Paulo, ele agora tem uma responsabilidade de maneira diferente, que é enviar cartas para lugares ao qual Deus, por ele, estabeleceu igrejas na terra. É bem verdade que Paulo, quando ele está escrevendo a carta aos Coríntios, nós podemos ver que a igreja dos Coríntios era uma igreja ao qual foi a igreja mais complicada, porque é a igreja que foi necessário escrever 3 cartas, ou seja, 1ª, 2ª e 3ª Coríntios. Mas a Bíblia ao qual a gente tem hoje em dia foi tirada. Eu falo isso não porque histórias de alguém que falou, é porque eu peguei uma Bíblia ao qual tinha a 3ª Coríntios, tinha Macabeus e outros livros. Ou seja, nós podemos notar que essa igreja foi uma igreja que também era uma igreja ao qual Paulo ele teve um trabalho, louvado seja Deus, árduo, porque Paulo ele estava assim notando, louvado seja o nome do Senhor, em espírito, que alguém estava dentro da igreja e estava se prostituindo. Paulo ele também estava vendo o espírito que tinha pessoas que estavam dentro da igreja e estava disposto a dizer que era superior e maior do que outro. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, dentre a igreja, ele estava vendo que tinha pessoas que estavam assim pensando que o coração estava centralizado
centralizado para Deus, mas estava centralizado por Deus terreno. Nós podemos observar que Paulo, ele vem assim, está exortando aquela igreja a seguir a Cristo com retidão, a ter um coração purificado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É por isso que Paulo, quando ele se começa a sua escrita na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer diante o seu segundo capítulo, que quando eu fui ter com vocês, eu não fui ter com sublimidade de palavras, mas eu fui sim diante a revelação do Espírito Santo. Isso é lindo, sabe por quê? Porque Paulo, ele está dizendo: o que eu faço para o reino não é jogada ensaiada, não. O que eu faço pelo reino é o que o Espírito Santo me determina, e por clareza eu venho trazer como exortação, e com clareza eu venho trazer como repreensão, e com clareza eu venho trazer o recado de Deus. Sabe por quê? Porque é melhor eu padecer na terra com os homens do que eu padecer na mão daquele que tudo